E aí pessoal, beleza? Essa é mais uma aula do curso JavaScript Fundamentos e nessa aula eu vou falar sobre functions, que é uma das principais partes do JavaScript. E eu dividi em duas partes essa aula, porque para a parte 2 eu preciso que vocês entendam sobre objects, que é a minha próxima aula, que é um pré-requisito para functions parte 2. Então assista essa aula, eu falo sobre bastante coisa de functions, dou bastante dicas, mostro várias coisas na prática. E dominar functions é um grande passo para você dominar o JavaScript. Então se você está começando agora no JavaScript, assista os dois outros vídeos que eu gravei sobre a linguagem. O primeiro é sobre conceitos básicos e o segundo é sobre loops for. Então vamos para a aula, beleza? E aí galera, vamos para o início de mais uma aula. Dessa vez é sobre functions, que basicamente é importante em toda a linguagem de programação. E no JavaScript tem suas peculiaridades, é muito importante também. Mas o que são functions, né? Elas basicamente servem para reaproveitar código, reaproveitar lógica. Então você cria uma function em um lugar e você pode chamar ela diversas vezes em vários lugares e elas ainda são customizáveis. Ou seja, você consegue chamá-las e passar algum valor ou outro para mudar o resultado final. Então function é basicamente você digita um trecho de código e você dá um nome para aquele trecho de código. Para se você quiser utilizar aquele mesmo código, aquela mesma lógica, em vez de você repetir o código, não, você só chama aquele código pelo nome que você deu. Então você dá o nome e depois chama ela onde você precisar. Então vamos a um exemplo bem simples, que é function escreva. Vou criar uma function que só vai escrever alguma coisa e depois vamos chamá-la em alguns lugares, né? Então aqui eu criei uma function. Se eu atualizar meu console, vai aparecer nada. Porém, se agora eu chamar essa função, e como é que a gente invoca uma função? É colocando o nome dela, certo? E abrindo e fechando parênteses. Agora sim, olá programador a bordo. Apareceu o que veio aqui dentro. Então qual é a sintaxe de uma function, né? É você escrever a palavra reservada function, seguido do nome dela que você quer dar, tá? Parênteses, que aqui você vai passar os parâmetros, que eu vou falar mais à frente, e aí você abre chaves e fecha chaves. E tudo que está dentro, entre essas chaves, é o seu código, a sua lógica, é quando você chamar a função, esse código que estiver aqui dentro vai ser executado. Então, basicamente, o código que foi executado foi meu console log. Bom, vou remover esse contrabarra N aqui, que não está servindo para nada, ele basicamente serve para quebrar a linha, mas como a gente está no console, ele não é necessário. Então aqui a gente pode chamar a função escreva quantas vezes quiser que o código que está dentro dela vai ser executado. Então, ó, foi chamado 4 vezes. Eu posso colocar aqui algum valor entre essas minhas funções, entre essas minhas chamadas. Então aqui, ó, teste ficou entre os meus consoles da função. E eu consigo criar uma função passando parâmetro, né, para ela ser uma função mais customizável de acordo com o lugar que eu vou chamar essa função. Às vezes eu quero passar alguma customização para ela, dependendo de onde eu estou chamando. Então, um exemplo, function escreva mensagem, e aqui eu vou passar qual a mensagem que eu quero que ele escreva. Então, basicamente, eu vou dar um console nessa variável, nesse parâmetro, nesse caso, nesse argumento. Então, agora, toda vez que eu chamar essa função, eu vou dizer qual é a mensagem que eu quero que ele imprima. Então, pode ser hello world. Então, eu estou passando esse valor, essa string, ele vai receber por essa variável, por esse parâmetro aqui na função, e ele vai imprimir. Então, no caso, hello world é essa mensagem aqui. Então, ó, hello world. Se eu invocar minha função novamente, então, ó, primeira vez imprimiu hello world, a segunda Ayrton Teshima. Ou seja, já é uma função customizável, porque dependendo de onde eu chamar, eu posso passar uma mensagem e ele vai imprimir uma mensagem diferente. Bom, até agora eu não fiz nada demais, né? Para isso eu não precisava criar funções. Então, vamos ir conhecendo mais aqui sobre seus benefícios. Desse jeito que eu estou criando, a minha função não retorna nenhum valor. Ou seja, eu não consigo armazenar o resultado de uma função em uma variável. O que eu quero dizer? Se eu chegar aqui e criar uma variável MSG assim e tentar imprimir, vai dar undefined.
Ou seja, porque essa função não está retornando nenhum valor para que eu consiga armazenar uma variável. Mas isso é totalmente possível e é o mais comum de ser utilizado. Então vamos aprender sobre funções que retornam valores. Eu vou criar uma função chamada soma, que basicamente soma dois números, porém ela não imprime esse valor. O resultado da soma ela não imprime, ela retorna. Ou seja, function soma, ela vai receber dois parâmetros, que é o a e o b, que eu vou somar, e eu vou retornar a mais b. Ou seja, eu estou retornando uma soma entre essas duas variáveis. Ao invés de eu vir aqui imprimir, né, como eu estava fazendo, agora eu estou retornando. Ou seja, agora se eu vir aqui invocar essa função e passar aqui 10 e 5, ela não vai imprimir 15, não vai aparecer nada. Então, eu posso vir aqui e armazenar esse resultado em uma variável. E agora essa variável detém o valor da soma de 10 mais 5. Então agora a gente pode vir aqui e imprimir, resultado soma, vai imprimir 15, certo? Eu poderia também, em vez de armazenar numa variável, imprimir direto, assim, que dá no mesmo, porque essa função retorna a soma de 10 mais 5, que é 15, e 15 vai ser impresso aqui no console log, é como se tivesse assim direto. Então, mas no caso eu vou deixar aqui na variável. A gente consegue passar parâmetro para a função qualquer tipo de valor, basicamente, desde números, strings, arrays, objetos, vamos falar mais para frente. A gente consegue passar outras functions como parâmetro de uma função. Então a gente consegue passar quase tudo, né? Então agora eu vou mostrar um exemplo da gente passando um array como parâmetro para uma função, e essa função vai retornar a soma de todos os valores desse array. Ou seja, esse vai ser um array de números, e essa função vai receber esse parâmetro, vai somar todos os números e vai retornar o resultado. Se vocês quiserem tentar em casa, pause esse vídeo, tente, teste, erre, acerte, e aí depois veja o resultado, beleza? Então vamos lá. Vai ser uma function que eu quero que soma tudo, vai ser o nome dela, e ela vai receber um parâmetro, que é uma variável, que é um parâmetro chamado números, certo? E quando eu for chamar essa função, eu quero chamá-la da seguinte forma: soma tudo, e eu vou passar um array como parâmetro. Então eu vou botar aqui números aleatórios: 3, 5, 7, 10, 9, 12, certo? Então aqui só recapitulando, estou criando uma função soma tudo que recebe um parâmetro que é chamado números, que vai ser um array, e aqui eu já estou fazendo essa chamada, né? Estou armazenando na variável o resultado dessa function, né? Então eu estou invocando essa function passando como parâmetro um array, certo? Esse array poderia estar aqui fora, por exemplo, var array números, e aqui passar como parâmetro, certo? E aqui no final eu quero imprimir o resultado, que vai ser a soma de todos esses números. Então como é que eu faço aqui? Eu vou usar o loop de repetição for of. Se você não conhece, eu já fiz uma videoaula sobre esse cara, então assista lá, tá? Lá eu explico direitinho, você vai entender. E aqui então eu vou usar esse loop para esse exemplo. Para isso eu vou criar uma variável total, que vai começar com o valor de 0, é ela que vai ficar incrementando o valor de cada valor aqui do array, certo? Então, vou iniciar aqui meu for, var num of números, e aqui dentro dessa iteração desse array, eu vou somando a variável total, vou incrementando a variável total, que vai ser total igual a ela mesma, mais o número. Por quê? Porque número é o valor de cada um desses, em cada iteração. Na primeira iteração vale 3, na próxima vale 5, na próxima 7, 10, 9, 12. Então a cada iteração eu vou incrementando a variável total, ou seja, total é igual ao valor dela mesmo já acumulado, mais o número. Né? Aqui eu quero dizer total, na primeira iteração ela vale 0, então ela é igual a 0 mais 3, que é o primeiro valor aqui. Então na próxima iteração o total vai valer 3. Então, total vai ser igual a 3 mais 5, que é o próximo número. Então, vai ser 8, certo? Na próxima iteração, o total vai valer 8. Então, aqui, total mais 7, que vai ser 15. E assim vai até o final.
E aqui no final da minha função eu vou retornar o meu total, certo? Então aqui imprimindo 46. Vou colocar aqui só para ficar melhor legível, soma tudo. Então o resultado da soma desse meu array é 46, certo? Se eu passar aqui mais algum número, ele vai incrementar, 51, ok? Com ECMAScript 6 surgiu uma funcionalidade chamada parâmetro REST. Ou seja, quando você não sabe quantos parâmetros a sua função vai receber, você pode usar essa funcionalidade chamada REST. Então vamos dizer que aqui eu vou criar uma função que vai escrever um endereço. E aí você vai receber o nome da rua, da cidade, do país e o restante fica a cargo de quem invocar a função. Você não sabe onde ela vai ser chamada, quais são os parâmetros que ela vai receber, então você não sabe o que pode vir daqui para frente, certo? Então quando você geralmente não sabe, mas você sabe que ela pode receber mais parâmetros, você vai usar esse parâmetro chamado parâmetro REST, que é uma variável que você cria, só que você bota esses 3 pontinhos antes. Então vamos dizer que aqui que são os complementos, certo? Então daqui para frente ele pode passar quantos parâmetros quiser, certo? Então, ou seja, aqui tem 3 parâmetros. Do quarto em diante ele pode passar o quarto, quinto, sexto, sétimo até 20 se quiser, e ele vai todos os restantes dos parâmetros vai ser armazenado nessa variável complementos, nesse parâmetro complementos, no formato de array. Ou seja, se eu vim aqui imprimir rua, cidade, país, vamos deixar assim por enquanto, e vou invocar essa função, escrever endereço, rua programador a bordo, cidade Rio de Janeiro, país Brasil, certo? Beleza, imprimiu rua programador a bordo, Rio de Janeiro, Brasil. Mas agora eu posso passar meus complementos à vontade. Ou seja, eu posso colocar aqui que meu estado também é Rio de Janeiro, que é na casa XPTO, que o CEP é 123.123.123 e por assim vai. Eu posso ir passando complemento à vontade. É bloco 15 e assim vai. Só que, como eu disse, eu não proibi todos esses complementos, todos esses parâmetros. Mas eu sei que pode vir parâmetros à vontade. Então eu armazenei tudo nessa variável chamada complementos. Então se eu vim aqui e imprimir complementos, vocês vão ver que ele é um array, certo? Ou seja, aqui, ó, Brasil é o parâmetro país. Daqui em diante, ele armazenou todos esses valores, todos esses parâmetros na variável, no parâmetro complementos, em formato de array. Ou seja, complementos é um array que na posição 0 tem o estado, na posição 1 tem a casa, na posição 2 tem o CEP e na posição 3 tem o bloco, certo? Então, isso é o parâmetro REST. Agora, falando de funções autoinvocáveis, são funções, como o próprio nome diz, elas se autoinvocam. Ou seja, você cria a função já invocando ela, já chamando. Vamos aqui a um exemplo, function autoexecuta, certo? E vou dar um console nela, executei. Qual é a sintaxe de uma invocação de uma função? É o nome dela seguido de parênteses, certo? Então aqui eu estou auto-invocando ela. Só que vocês vão ver que desse jeito vai dar um erro. Porque desse jeito que eu estou criando, eu preciso proteger essa função, eu preciso adicionar um contorno nela de parênteses. Essa é a sintaxe para uma função auto-invocável. Agora sim vai funcionar. Ó, executei. Ou seja, sempre que você quiser criar uma função auto-executável, você precisa botar esses parênteses entre a sua função para protegê-la do restante do código, senão o JavaScript vai se confundir, o compilador. Você precisa botar essa proteção. E esses parâmetros aqui, que são da própria invocação de uma função. Eu poderia passar uma variável aqui, por exemplo, nome, parâmetro nome, vou colocá-la aqui para imprimir, e aqui eu digo qual
o valor que eu quero passar para esse parâmetro. Então vai ser Ayrton. Então, executei Ayrton. Bom, mas quem usa função autoexecutável, né? Ela era muito usada para você proteger variáveis, funções, fechar um escopo de funções privadas, e o seu código não misturar com o código de uma biblioteca terceira. Ou seja, eu vou falar mais sobre escopos, closures e hosting em uma aula específica, então vocês não precisam se preocupar com isso agora, mas a explicação para uma função anônima, uma função autoexecutável, era para proteger uma variável, proteger uma função, o seu código não conflitar o nome da sua função com uma função que já existe dentro do seu código, ou porque tu está usando uma biblioteca, algum código JavaScript feito por outra pessoa que tem o mesmo nome da função, o mesmo nome da sua função é o mesmo nome da função da outra pessoa, isso pode gerar alguns conflitos. Quando você bota todo o seu código dentro de uma função autoexecutável, você está protegendo a sua função, porque essa função só vai existir dentro dessa função autoexecutável. Ou seja, o nome da sua função não vai conflitar com nomes iguais ao da sua função ou das suas variáveis. Mas de qualquer jeito eu vou falar isso numa próxima aula, sobre escopo, closures e hosting. Voltando aqui, uma function é um tipo de valor JavaScript, assim como são as strings, os números, os arrays, objetos, que eu vou falar na próxima aula. Se ela é um tipo de valor, ou seja, um número eu consigo armazenar em uma variável, certo? Assim como uma string eu também consigo armazenar uma variável. Se uma function é um tipo de valor igual ao número string, então eu também consigo armazenar uma função em uma variável. Como assim? Eu vou criar aqui uma variável subtry e ela vai receber uma função. A e B retorna A menos B. Vou alterar o nome aqui só para vocês verem a diferença. Subtrai dois números e vamos ver o resultado. 7, ou seja, eu criei uma variável que recebe uma função, certo? E aí, se ela recebe uma função, ela é uma função. Então eu invoco passando os parâmetros que essa função aqui requer, que vai dar no mesmo. Se eu vim aqui tentar chamar a function subtrai apenas, vai dar um erro. Porque apesar de eu ter nomeado essa função, como ela está sendo armazenada em uma variável, esse nome aqui não serve para nada, certo? Isso é um gancho para eu falar de funções anônimas. O que é uma função anônima? É uma função sem nome. Ou seja, eu vou pegar aqui esse exemplo, vou colar. Função anônima é uma função sem nome, então eu posso vir aqui e apagar o nome dela. Já que ela não está sendo útil já esse nome, eu posso simplesmente apagar. Isso é uma função anônima. Então se eu vir aqui, eu vou alterar o nome dela, vai ser subtrai 3 números. Então agora eu posso imprimir, subtrai 3 números, 15, 3, 5, certo? Deixa eu apagar aqui. Deu 7 também. Show. Essa é uma função anônima. Eu poderia transformar aqui minha função autoexecutável em também uma função anônima, tá? Porque esse nome aqui não está me servindo de nada. Então vai dar no mesmo. Executei a Ayrton, tá vendo? Então eu posso tirar o nome dela. Vamos deixar assim sem nome. Aqui sem nome. Então geralmente quando eu estou armazenando uma função em uma variável, eu geralmente não preciso do nome dela. E a diferença entre criar uma função da forma normal, dando o nome dela, e uma função armazenada em uma variável, a gente vai falar mais na aula sobre escopos e hosting, beleza? Só voltando aqui, na parte de função anônima, antigamente, pelo menos no Chrome, eu lembro que se você criasse uma função anônima que sem nome e tivesse algum erro no código, que aparecesse aqui no console que teve um erro, se a sua função fosse anônima, aqui no erro ia dizer que a função é anônima. E aí você não saberia qual é a função que deu erro. Mas quando você coloca o nome, aqui no console ia aparecer o nome da função que deu erro. Hoje em dia não é mais assim. Pelo menos no Chrome, se a função é anônima e der algum erro, ela aparece o nome da variável. Beleza? Agora vamos falar de funções de callback. Tá?
e como a gente passa uma função como parâmetro de outra função. Então, o que são callbacks? Callbacks são funções que são passadas como parâmetro em outra função e executadas dentro dela, geralmente no fim do código, ou como uma estratégia para inserir uma customização ou uma transformação do valor final. Como assim? Então, vou criar uma função aqui, vou chamar ela de soma callback. Ela vai receber A e B, ou seja, ela vai somar A e B, mas ela vai receber uma função de callback aqui como terceiro parâmetro. Aqui ela vem A mais B, ou seja, por enquanto não vou usar aqui, só a níveis de exemplo, e vou invocá-la aqui, 10 e 3, certo? E tornou 13. Agora prestem bastante atenção. Eu quero aplicar uma transformação nessa soma de A e B quando eu chamar ela aqui embaixo. Ou seja, quando eu chamar ela aqui embaixo, eu quero que, por exemplo, ela pegue o resultado da soma e multiplique por 2. Tá? Então, aqui quando eu chamar, imprimir o valor, eu quero que ele multiplique por 2 o resultado dessa soma. Para isso, eu vou aplicar essa função de callback aqui, que é o meu terceiro parâmetro aqui. Então, vou vir aqui. Esse terceiro parâmetro não é uma função? Se ela é uma função, ela precisa ser executada. Como é que eu executo? Com parênteses, certo? E eu quero passar um valor de parâmetro para essa função. Então, o valor que eu quero passar é a soma de A mais B. Essa função eu vou criar aqui embaixo, como uma função anônima. Essa função recebe a soma de A mais B, certo? Então, ela recebe a soma de A mais B, vou chamar aquela de total. Ela vai retornar o resultado dessa soma vezes 2, certo? Vou só imprimir aqui e vamos rever o código. Então, 26. Ou seja, aqui ele soma 10 mais 3, que o resultado é 13, e passa esse 13 para essa função aqui. Então, essa função aqui vai receber 13, que é o total, e vai retornar esse total, que é 13 vezes 2. Ou seja, aqui o resultado é 26, e no final ele vai imprimir 26. Essa função aqui eu criei uma função anônima e passei direto como parâmetro dessa função aqui de soma callback, mas eu poderia armazená-la numa variável, por exemplo, assim. Vim aqui, var multiplica, e aqui passar ela como parâmetro, certo? O resultado vai ser o mesmo, viu? Criei uma função separada, armazenando uma variável multiplica, que vai receber um parâmetro, que é o total, e eu vou retornar o total vezes 2. E passo essa função como callback aqui, dessa função soma callback. Bom, parece complicado no início, mas na verdade é bem simples, tá? Porque como eu disse, quando você cria uma função, você pode passar por parâmetro para ela qualquer valor. Pode ser uma string, um número, um array, como pode ser uma função. Nesse caso, quando eu chamo essa função soma callback, como parâmetro eu passo uma outra função, certo? E dentro dela, né, eu invoco essa função e eu passo o valor para ela, que nesse caso é a soma de A mais B. Então aqui só mais um exemplo, soma callback, vou passar 5 e 2, certo? E vou passar uma função anônima como terceiro parâmetro, que também recebe o total, e ela vai pegar o total e vai somar 20. Então aqui, ó, 27. Por quê? 5 mais 2, que é aqui, 7. Então essa função vai receber 7, vai somar 20, vai retornar 27. Vamos de novo? Soma callback, 23, 11. E uma função vai receber o total dividido por 2, 17. Por quê? 23 mais 11, 34. Essa função vai receber esse resultado dessa soma, total, e eu vou dividir total por 2, que vai resultar 17. Beleza? Então, se você não pegou de primeiro, teve dúvidas, rever, né, a explicação, deixe aí nos comentários, que eu vou te responder e vou sanar todas as suas dúvidas. Com ECMAScript 6, eu também consigo botar valores default, valores padrão, para meus parâmetros. O que eu quero dizer? Eu posso criar uma função
que vai receber parâmetros, mas se na hora que eu invocar essa função eu não passar esses valores, ele assume um valor padrão, certo? Então, por exemplo, vou criar uma função aqui, escreve nome, que tem o parâmetro nome e idade, certo? E eu vou imprimir, simples, idade. Se agora eu invocar essa função e passar, agora imprimiu Ayrton 26. Mas se eu não passar nada, o que vai acontecer? Vai dar um defined, ou seja, essas variáveis não foram definidas. Mas no ECMAScript 6 eu consigo botar valores padrão para, caso isso aconteça, eles vão imprimir um valor padrão. Ou seja, eu posso vir aqui, ó, é desse jeito que eu faço um valor padrão no JavaScript. Eu posso colocar Teshima, certo? E pronto. Eu não passei o valor de nome, mas ele assumiu o valor padrão que é Teshima, certo? Se eu vir aqui agora botar Ayrton, ele vai assumir Ayrton, porque isso aqui é só caso eu não passe. Caso eu não passe um valor, ele vai assumir o valor padrão, que é Teshima. Eu posso fazer o mesmo com a idade. Eu posso vir aqui e botar 26, que ele vai assumir 26. Mas se eu vir aqui agora e colocar 27, ele vai ficar com 27. Se eu colocar nada, vai assumir Teshima 26. Simples, certo? Bom, esse é o fim da aula de Functions parte 1. Eu resolvi fazer em duas partes, porque é importante vocês assistirem a aula de objetos primeiro, que é a próxima aula, para que eu consiga fazer, para que vocês consigam entender a Functions parte 2, que é onde eu vou falar de this, de apply, de call, de bind. E vocês precisam entender sobre objetos para conseguirem acompanhar, beleza? Então é isso, muito obrigado pessoal. Qualquer dúvida deixe nos comentários. Vou gostar muito de responder vocês, gerar uma discussão. E se você ainda não é inscrito, se inscreva no canal porque vem muita novidade por aí, vem muito conteúdo. Assistam o vídeo que eu falo sobre o cronograma de aula, sobre o projeto que a gente vai desenvolver, que é a plataforma de ensino à distância, totalmente free aqui, totalmente de graça aqui no canal. Então vamos para a próxima aula. Abraço! Então é isso, galera. Essa parte já começa a ficar um pouco mais avançado, um pouquinho mais difícil, mas no fim, com a prática, você vai ver que é fácil. Então qualquer dúvida que você tiver, deixe nos comentários para eu te responder. Possivelmente vai ser a dúvida de outra pessoa. Siga lá também no Instagram, onde eu vou interagir mais com a galera, principalmente quando a gente estiver falando sobre a plataforma de EAD, que eu comentei nesse vídeo aqui. Lá a gente vai discutir muito mais o processo de criação dessa plataforma. Então se inscreva no canal para você acompanhar as novidades, todos os vídeos novos que forem lançando. E é isso, valeu pessoal!